Héracles, como era chamado na Grécia, é sem dúvida uma das figuras mitológicas mais populares até os dias de hoje. Conheça então em 3 minutos detalhes e curiosidades pouco divulgadas dessa lenda. E a história já começa com uma traição amorosa, na qual a mãe de Hércules, Alquimeia, que era neta do herói Perseu, é enganada pelo próprio Zeus. Enquanto o marido estava na guerra, Zeus disfarça-se com a aparência dele para se deitar com ela. Outra curiosidade é que Hércules tem um meio-irmão gêmeo, o mortal Íficles, pois na manhã seguinte, o verdadeiro marido de Alquimeia chega e também é engravida. O próprio Zeus tem uma esposa, a deusa Hera, que fica fula da vida ao descobrir sobre a gravidez de Alquimeia. Assim, antes mesmo de Hércules nascer, era trama contra ele, sabendo que Zeus havia declarado que o primeiro filho dos Perséidas se tornaria rei, Hera procura outro descendente de Perseu, e numa manobra para se vingar, atrasa o parto de Hércules e apressa o nascimento de seu primo, Euristeu, fazendo do primo o primogênito que assume o trono de Tirinto e Micenas. Ainda no berço, Hércules já lutava pela vida, tendo de enfrentar 2 serpentes. É quando sua meia porção divina se manifesta numa força extraordinária e, brincando com as serpentes, acaba esmagando-as. Quando essa história chega aos ouvidos de Zeus, ele então tenta amenizar a raiva da esposa e nomeia o filho em homenagem a Hera. Isso mesmo, Hércules significa glória de Hera, mas é claro que isso não funcionou muito bem. Hércules cresce e se casa, e então chegamos na história mais conhecida de todas, que são os 12 desafios de Hércules. O que não é muito conhecido é porque Hércules acabou fazendo esses desafios. Bom, isso também é obra de Hera, pois é, Hércules estava lá, feliz com sua família, eis que Hera o engana. Hércules é levado à loucura, vendo sua esposa e filhos como soldados inimigos. Ele então, irado por ver os invasores dentro de sua casa, mata toda a sua família. Ao recuperar a consciência, abatido pela culpa e influenciado pelo seu primo Teseu, procura o grande oráculo de Delfos, que por sua vez diz a Hércules que deve sim pagar pelos crimes que cometeu, e que a melhor forma de fazer isso seria procurar o rei Euristeu e servi-lo durante 12 anos. Aquele primo que assumiu o trono no seu lugar, pelas maracutais da Hera. Euristeu, ciente de que Hércules era seu rival e também temendo sua força, só deu a Hércules tarefas que ele acreditava eram impossíveis, como enfrentar monstros e criaturas terríveis, capturar seres lendários e até mesmo roubar o fruto dourado da deusa Hera. E Hércules cumpre todos. Por fim, Euristeu, decidido a passar algo impossível, pede que Hércules traga Cérbero, o cão de 3 cabeças que protege a entrada do Hades. Hércules foi até lá, conversou com seu tio Hades, pedindo permissão para levar Cérbero, que lhe é concedida desde que ele se comprometesse a trazer o guardião de volta intacto aos portões do submundo. Após finalmente pagar pelos seus pecados, Hércules se casa com Djaneira, uma princesa de Calidão, e tem alguns anos de vida feliz. Porém, sua esposa é enganada e acaba ferindo terrivelmente Hércules, queimando totalmente sua pele. Terrivelmente arrependida, ela tira a própria vida, e quando Hércules fica sabendo, ele também implora para ser levado a uma pira funerária. Acontece que quando a fumaça que consome seu corpo chega até Zeus, Zeus decide intervir e lança um raio dando divindade a Hércules, que finalmente pôde entrar no Olimpo. Hércules chegou realmente a ser cultuado como um deus, tendo altares e monumentos como o altar de Hera Máxima, situado em Roma, próximo a Tíber, que foi construído há cerca de 500 anos antes de Cristo.